Olá, tudo bom com você? Hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial, uma pessoa muito querida, parceira de trabalho, a doutora Adriane Mendes. Olá, Adriane. Tudo bom, Estela? Eu gostaria que tu se apresentasse um pouco para as pessoas que estão nos ouvindo. Claro. Bom, em primeiro lugar, obrigada. É uma satisfação. A gente sempre compartilha muito conhecimento, mas agora também compartilhar com o seu público. Então, meu olá a todos também que estão acompanhando esse belo trabalho que você está fazendo, Estela. E a doutora Adriane vai nos falar hoje um pouco sobre a importância para você que é mãe, para você que é pai, qual é a importância da educação do filho na infância e o que isso tem a ver depois quando o teu filho vai lá no mercado de trabalho, qual é a influência de um pai, de uma mãe quando a criança é pequena, para depois, como o pai e a mãe faz para ajudar o filho quando vai se inserir depois lá diante do mercado de trabalho. Mas antes disso, ela vai se apresentar, ela vai dizer quem ela Tá. é. Claro, porque sabe que eu sempre salto essa parte, né? Bom, eu tenho a experiência de professora universitária, né? E também de psicóloga. E eu vou ter que ser sincera com o seu público, né? A minha experiência é maior no contato direto com o jovem e não com os pais, né? Então, o que eu vou falar para os pais hoje é a partir da minha experiência com o jovem, né? Que não é fácil ser jovem, sabe? Não é fácil ser Não, de jovem. fato A não. gente olha um jovem e vê tanta energia, o futuro todo pela frente, mas isso também causa um mal-estar no jovem, né? Então, a primeira coisa que a gente deve ter como jovem é a postura de entendimento sem substituição, né? Ou seja, entender que ele está passando por um momento de grande força, porque a natureza prevê um momento de força. E, ao mesmo tempo, um enorme vazio, porque ele tem que construir tudo isso. Então, isso leva à crise no jovem. Pois Né? é. Porque, ao mesmo tempo, é uma coisa que sente um enorme potencial, e, historicamente, não tem as coisas ainda construídas, né? E ele entra em muito conflito, né? O Claro, jovem tem muito conflito dentro dele, né? então, é importante que o adulto entenda a crise do jovem, sabe? Mas não substitua ele na hora da crise. Porque a crise é um momento de grande oportunidade de aprendizado, sabe? Saltar a crise não vai resolver, né? E a gente tem uma situação hoje, Estela, que muitas vezes, quando o jovem entra em crise, os pais se assustam, né? E às vezes a crise pode ser profunda, né? E aí acham que é alguma síndrome, tem que medicar, tem que fazer alguma coisa, né? Não é o caso. Sim, se pode procurar um psicólogo. Infelizmente, a nossa cultura ela ainda tem a coisa do psicólogo como uma situação de problema. O psicólogo é também uma oportunidade, né? Exatamente para os momentos da vida humana que a gente tem as crises, né? E o jovem, quando escolhe, é importante que o jovem escolha o psicólogo, né? Porque tem que ter empatia, tem que ter a disponibilidade de falar, de se abrir, né? Pode ser de um auxílio para ele, sabe? Enfim, então acho que a primeira postura dos pais é entender que o jovem, naquele momento, tem uma grande força, ao mesmo tempo tem que construir tudo, né? E isso vai ser um trabalho que ele deve fazer, não deve ser substituído. Então, por exemplo, na questão do trabalho que a gente falava, né? Na vocação, né? A vocação, ela não acontece de um dia para o outro como um fato milagroso, né? A vocação é assim, você vai fazendo coisas ao longo da vida e em um certo momento é aquilo, sabe? Em um certo momento diz, isso eu faço bem feito, as pessoas reconhecem, isso me causa satisfação, essa é a minha contribuição com o mundo, sabe? É o meu momento de contribuir com a humanidade, né? Essa é a vocação. Mas como é que eu chego a esse momento se eu não faço nada, né? Se eu não me experimentei em nenhuma coisa, como nenhuma atividade, mesmo em casa. Então, às vezes a criança ou o jovem critica, né? A crítica. Vamos falar um pouquinho da crítica que o jovem faz, né? Como o jovem está no momento de força, ele vê muito rapidamente o limite do adulto. Então ele vê que aquele pai, aquela mãe, aquele professor, aquele membro, aquele político, ele rapidamente vê onde está o ponto de limite. Ok, isso é uma capacidade de inteligência. Só que imediatamente ele deve pensar na ação. Bom, não adianta eu ficar criticando, e às vezes eles erram nisso, né? Eles ficam criticando, e aí os adultos dizem, nossa, que inteligente, e dão ainda mais espaço para crítica, aumentam. Não, quando ele faz a crítica é um exercício de inteligência, mas imediatamente ele deve se colocar no ponto da própria responsabilidade. Então,
Se eu vejo que aquele adulto tem aquele limite, eu devo me preparar para superá-lo. Porque cada criança que chega, isso você fala nos seus vídeos, ela é uma providência para a sociedade. Ela vai deixar sua contribuição, né? Então, o jovem tem que ser estimulado, ok? Você quer organizar o mundo? Então, primeiro organiza teu quarto. Né? Você quer resolver a fome do mundo? Então, aprenda a fazer seu sanduíche, né? O seu pequeno almoço, né? Então, estimular que ele esteja no concreto, fazendo. O jovem deve ter ação, né? E incentivar que continuamente ele busque trabalhos pequenos que vão gerando nele também um retorno econômico, se possível, né? Que eles comecem a fazer coisas que gerem alguma autonomia para eles, porque a autonomia é a base de qualquer humano, sabe? Todas as problemáticas que a gente vai ter depois na vida adulta, que a gente encontra em consultório, por exemplo, é uma deficiência na autonomia. Ou afetiva, ou econômica, sabe? Emocional, social. Então, primeiro de tudo, tem que se incentivar o jovem a buscar construir o próprio mundo. Né? Te dar um exemplo de uma conversa informal que eu ouvi essa semana. Tá. Né? Que para mim foi muito claro assim, o momento que a gente pode usar agora. Eu estava num lugar informal e tinham duas moças conversando, acho que eram parentes ou muito amigas, porque a conversa era muito... Próxima. Isso. Um certo momento chega um jovem, aparentemente uns 13, 14 anos, e pede para a mãe dinheiro. A mãe entrega o dinheiro, o jovem sai. Normal, né? E aí a mãe comenta com essa outra pessoa: você não sabe o que o fulaninho me aprontou essa semana. Ele estava lavando o carro na frente de casa, e o carro do pai dele, e o vizinho passou e falou: fulano, você lava meu carro também? E eu te pago R$30. Ele lavou o carro do vizinho, né? Aí ele chegou à noite em casa, quando o pai chegou, ele falou: pai, eu vou começar a lavar o carro da vizinhança, né? A R$30 por carro, né? Ele já tinha organizado todas as contas dele. Pequeno negócio. Um pequeno negócio de lavação de carros para a rua. O empreendedor nato. O que o pai falou para ele? Ele falou: filho, tu não precisa se humilhar, eu te dou esse dinheiro. Nossa. Sabe? E a mãe comentava aquilo, reforçando a fala do pai, né? Ou seja, por que ele tem que se humilhar perante os vizinhos? E eu, no meu canto, pensava, mas esse é um modo de você matar um empreendedor, sabe? Dizer que conseguir a sua própria autonomia com aquilo que você sabe fazer naquele momento. Naquele momento ele sabe lavar carro. Mais adiante ele vai saber fazer outras coisas, mas ele vai ter entendido a lógica do servir, a lógica do dinheiro. Certamente ia ter vizinho que ia reclamar da limpeza, certamente ia ter vizinho que não ia gostar e que ia dizer: fulano, faz melhor assim, olha, né? Se você passar tal produto, talvez fique melhor o resultado. Quer dizer, ele ia aprender a lógica do cliente. E me diz, Estela, qual é a profissão que você não tem cliente? Pois é. Sabe? E é uma das lógicas mais difíceis de você aprender, né? Então, se o teu jovem, mãe, ou pai, ou teu filho mesmo, embora pequeno também. Tenha essas iniciativas e queira negociar contigo, não o tempo todo, né? Porque também tem, às vezes, aquelas crianças que quanto eu ganho com isso? Não. Também não é assim, né? Não é o tempo inteiro, sabe? Tem coisas que são obrigação. É a tua obrigação fazer. Por exemplo, lavar louça não precisa ganhar dinheiro para lavar louça, varrer né? a casa, ou seja, colaborar com a casa não deve ser motivo de barganha, né? Porque ele tem que faz parte da educação dele em relação à própria higiene, em relação à própria manutenção do espaço, o cuidado do próprio espaço, né? A psicologia territorial. Então isso é educação. Mas depois, se ela aprendeu a fazer alguma coisa, né, que ela faz para a família e ela pode se expandir um pouquinho mais, né? A gente deve incentivar. Na medida que é possível, né? Que não corra, sim, sempre que não tenha risco, mas veja, um jovem de 14, 15 anos como aquele, grande, já não tinha risco nenhum lavar carro, né? Não ia ter problema nenhum. Então, acho que hoje a nossa sociedade, ela tem tanto medo, sabe? Tem muito medo. E pode acontecer tantas coisas ruins. Gente, as coisas ruins, elas acontecem numa parcela pequena da sociedade. Só que elas são hiper divulgadas. É verdade. Sabe? Ninguém fica colocando as coisas boas que acontecem, as coisas cotidianas, correntes, quantas coisas
estão Boas. acontecendo dentro da normalidade da vida. Isso não dá notícia, não dá audiência. Sabe? Então a gente começa a ficar achando que em tudo tem perigo. Os pais ficam muito preocupados que tem tudo perigo. Mas na maior parte do tempo, o jovem está na vida normal, cotidiana, e as coisas estão acontecendo bem. Né? Então tem que se evitar substituir o jovem nas suas dificuldades, tem que aproveitar o momento em que ele apresenta alguma... Né? Alguma iniciativa e às vezes barganhar com o próprio filho, então ajudar ele a ver quando aquilo é uma oportunidade e quando aquilo é, sabe, tirar dinheiro do pai e da mãe tu já faz, né? Então não é essa a regra, né? Não, tem que ter um modo de encontrar o saber servir, o que eu sei fazer que pode me gerar algum tipo de retorno, né? Eu não posso não saber fazer de modo ainda perfeito, mas eu já sei fazer a ponto de oferecer. Né? Essa é uma lógica importante para o jovem. Né? E tu, Adriane, tu trabalha muito com desenvolvimento de carreira das pessoas, né? Qual é a maior dificuldade que tu encontra assim nas pessoas, na carreira das pessoas, para alavancar a carreira delas, e que foi alguma coisa, talvez, que foi aprendida lá na infância? Nossa, Estela, é quase o tempo inteiro isso, né? O profissional que nós nos tornamos tem muito a ver com a nossa cultura, né? Por quê? Porque a nossa educação, ela se sobrepõe à nossa natureza, né? Eu sempre falo, você sabe disso, você compartilha muito dessa ideia, né? Toda pessoa que nasce, ela pode nascer com as características hereditárias daquela família, mas ela é uma novidade, né? Então, ela tem a sua própria natureza, né? E, muitas vezes, sobre aquela natureza é colocada uma educação que vai direcionando para um certo tipo de trabalho, um certo tipo de carreira que não tem a ver com a natureza daquela criança, daquele ser vivo que acabou de nascer, né? Então, o que eu vejo no consultório depois, o que eu vejo quando vai fazer a gestão de carreira, é que as pessoas... Tem duas coisas que eu quero te colocar bem importantes, Estela. A primeira é que as pessoas têm que rever o que gostava de fazer quando era criança, sabe? As brincadeiras iniciais, porque ainda é espontâneo, né? São as primeiras iniciativas espontâneas que vão dando uma noção de que tem um talento ali, né? A segunda coisa que eu quero dizer é que a dificuldade que eu vejo hoje é assim, tu tens que ser bem-sucedido. Uma carreira não é feita só de coisas positivas. Então, por exemplo, se está numa empresa, se está numa situação que apresenta dificuldades, o que acontece hoje com essa geração? Muda de empresa. Fica saltando. Quer dizer, naquele momento... E não se confronta com uma coisa difícil. Não, porque, gente, o problema é alimento para a inteligência. A gente não deve evitar, não deve buscar também criar problemas, claro, né? Mas quando ele se apresenta, o nosso esforço deve ser em resolvê-lo, porque nisso a gente se aprimora. A gente se supera também, né? Amadurece, né? A gente tira a força de onde a gente não sabe que tem. Claro, e vai atrás, às vezes procura pessoas que a gente nunca procuraria se não fosse por aquele problema. Encontra modos de pensar que a gente nunca iria ter, né? Então, ou seja, encontra a genialidade, né? Naquele saber, né? A criatividade do ser humano, de fato. Né? Claro, então se eu me frustro e eu saio daquele local, pronto, eu perdi o momento da experiência, né? E isso tem um pouco a ver com a cultura de educação que a gente está vivendo, que é de manter sempre a criança sem frustração. Entregar, sabe? A frustração, ela é importante também para eu ver que, puxa, nesse momento eu não posso fazer isso, eu não tenho idade, eu não tenho maturidade, eu não posso. As dificuldades também nos ajudam, né? Claro, e às vezes você substitui também a criança e diz, olha, você não pode fazer isso porque você não tem idade para isso, você não tem maturidade para isso. Nesse ponto eu queria parar só um pouquinho, porque vou te explorar um pouco como tu é psicóloga e a minha audiência pode se beneficiar muito. É um prazer, os pais e as mães, né? Porque muitas vezes, né, a gente vê os pais não querendo deixar o filho em dificuldade, porque acha que isso gera trauma de infância, Adriane. Não. Isso gera trauma de infância? Conta aí pra nós. Gente, olha só, os traumas de infância são geralmente de uma natureza afetiva. Não são as coisas que aconteceram, foi os modos de afeto que eu estabeleci. Eu vi um vídeo seu que você fala do adulto de referência e tal. Muitas vezes os traumas estão no modo como eu me liguei àquela pessoa e vivi a vida daquela pessoa, sendo eu uma criança. Então eu vivi aquela afetividade, só que aquela pessoa era um adulto, eu era uma criança. Então tem um desnível de
energia, inteligência, capacidade, né? Até porque uma coisa é a mãe e outra coisa é o filho. Sim, são coisas bem... E outra coisa é o outro filho. Realidades muito E diferentes. outra coisa é o marido. Sabe? A família, cada um tem a sua, né? Realidade. A sua realidade. A dificuldade, ela não causa trauma, sabe? A dificuldade é oportunidade de crescimento. É certo que a gente deve proteger as pessoas, especialmente nossos filhos, nossas crianças, nossos jovens, porque eles têm um lado ainda de imaturidade. Então é necessário às vezes proteger dizendo não, sabe? Frustrando, tá querendo ir para aquela festa, mas se vê que naquele momento não há maturidade. Então tem que se dizer não, e explicar e aguentar o bico, repuxo, sabe? Aguentar o bico, sabe? Porque e ficar tranquilo que aquela frustração naquele momento é uma proteção. Depois, num outro momento, se vê que aquela pessoa demonstrou maturidade. Sabe? Mereceu, fez por merecer. Demonstrou as atitudes normais da vida dele, demonstrou que tem responsabilidade em ir para a escola, ou seja, não precisa acordar ele à base de banho de água fria, sabe? Mostrou responsabilidade com o próprio uniforme, com as próprias coisas, com as próprias tarefas, passou bem nas aulas. Quer dizer, tem um contínuo de maturidade que a gente vai observando, né? E não dá para saltar isso. Não dá para, premiar sem mérito, sabe? Se a gente premia sem mérito, a gente cria crianças ou jovens hiperviciados no resultado sem o preço, sem querer pagar o preço, né? Nossa sociedade, ela não funciona assim. A regra social é: me prova que você é capaz, que aí eu te dou o emprego, te dou o meu dinheiro, você faz parte do mundo adulto, né? Então esse é um aspecto que não dá para saltar. E só retomando as dicas que tu já deu. Então, uma primeira dica é quando o filho faz a crítica, o jovem faz a crítica, colocar ele fazer as coisas para ele desenvolver e fazer melhor que o adulto, então. Certo. Se responsabilizar por ser também ele, então, uma divina providência. Isso. É um super remédio. Sim. Quando o filho tem iniciativas de ganhar o próprio dinheiro, incentivar, se aquilo não oferece risco, se aquilo não fere a lei do Estado, sim. E se a gente quiser descobrir o talento do filho, a gente coloca ele fazer atividades, várias coisas para ele poder se descobrir. Algumas que ele tenha por livre iniciativa, porque às vezes eles pedem, quero fazer tal coisa, tal aula, né? Se interessa. E algumas porque a gente percebe neles, às vezes a criança demonstra algumas coisas e a gente percebe uma tendência. Nossa, ele parece gostar de tocar música. Aí você põe na escola, não rolou. Não vai. Né? Aí você vai buscando outras. Ele diz, né? ele gosta de comer muito, então ele gosta de cozinhar porque ele gosta de comer. Às vezes tu testa tu faz umas lógicas que não é real, assim, né? Às vezes ele é só um guloso mesmo, né? Não é um chefe, né? Então tem que ir se testando. E eu acho que estimular o jovem à prática é o melhor dos remédios, sabe? Jogar para o concreto. Mesmo que ele diga que ele tem que dormir muito, pai e mãe, não é verdade. Tá, vamos esclarecer que não é verdade que o jovem tem que dormir horas e horas porque está em fase de crescimento. Não mesmo. Veja que a natureza seria uma incoerência, né? Dar um monte de energia para o cara dormir. Não. É alguma coisa errada, né? Então, não é real. Esse tempo, esse tanto dormir é um pouco se desresponsabilizar, né? Porque ele começa a sentir o momento de entrada dele na sociedade. E uma parte dele difícil, se nega, né? Se recusa a fazer essa entrada. É difícil. O jovem é inteligente. Ele tem que se preparar, né? Ele vê o jogo social, ele vê que não é fácil. Então ele tenta, esticar o prazo de jovem, assim, de se poupar dessa entrada, né? Mas ela é inevitável. E depois que ele entra, que ele começa a entender as regras do jogo, ele sai em vantagem. Né? Porque ele também, por ser jovem, por ter energia, por ter inteligência, por ter uma novidade, né? Ele vai encontrar outros modos, vai ter a criatividade, mas isso não vai acontecer se ele não teve o estímulo correto, né? Então, evitar também, outra coisa que eu acho importante, Estela, evitar catalogar síndromes. Sabe? Assim, acho que a gente vive um momento da sociedade de muita síndrome, né? A gente coloca e a gente tem tudo, que cuidar, sabe? Eu acho que ele tem que ser muito bem especificado. Ele é um deprimido, ele é um... É bipolar, é deprimido, hiper, como é?
hiperativo. E cada coisinha tem uma síndrome, sabe? Cada síndrome tem medicação. E às vezes potentes, fortes, que, sabe? Aí começa a dar um impacto biológico e que depois também no caráter de inteligência no sentido de ação, né? Então, acho que sim, que é claro que existem, né? E devem ser bem... Enfim, devem ser bem catalogadas, né? Com um técnico correto, com um médico e tal. E não se sair falando assim, porque... Nossa, esses dias a mãe falou, Kai, meu filho é bipolar, né? Porque muda de humor. Eu falei, então, minha amiga, eu também sou. Eu também mudo de humor, desculpa. Né? Às vezes, no mesmo dia, eu acordo com um humor e vou dormir com outro. Não, e até em 10 minutos de diferença, né? Sabe? Porque às vezes... Então, a gente não pode substituir as emoções humanas por como se fossem uma coisa estranha. Claro. Né? A gente pode, sim, ter crises de tudo, sabe? Crises de medo, de tristeza, porque nós somos humanos. Nós vivemos emoções. E as coisas do mundo nos impactam, né? Então, cuidar para não medicalizar nossos jovens, sabe? E nossas crianças mais ainda. Mais né? ainda. Cuidar para que seja sempre muito bem especificado. Existem bons técnicos para isso, ótimos médicos, psicólogos, enfim. As pessoas que... E mesmo assim, mesmo se foi diagnosticado e está se tratando, ele não é aquilo, sabe? Então, ele não é um bipolar. Ele não substituir o espírito da criança por uma tarja, né? Manter sempre a dignidade do ser humano. Isso é a coisa mais importante. E sintetizando o último ponto, né, não menos importante também, mas um dos pontos que tu tratou aqui, que foi de dizer, de fato, que desde criança a gente não pode evitar as dificuldades, porque depois quando ele entra lá no mercado de trabalho, primeira dificuldade, primeiro emprego que ele tiver, a primeira dificuldade que ele tem, ele vai querer mudar de emprego porque ficou um pouco difícil para ele. Isso acontece muito, Estela, sabe? E o sentimento constante de insatisfação. Porque nunca está ganhando quanto acha que deveria, quanto mereceria. Não me valorizaram. Nunca a empresa valoriza, nunca ninguém, sabe? Nunca. Então, tem um modo agora da sociedade de que você tem que estar sempre feliz, ganhando uma fortuna, senão você está com alguma coisa errada, né? Isso não é real, sabe? O mercado de trabalho é feito de, sim, momentos de êxito e que a gente deve usufruir, que fez um trabalho bem feito, e imediatamente já vem os novos desafios, né? E, Adriane, para um pai e para uma mãe, né? Quando um filho for escolher, né? For um momento de escolher a profissão, né? Ou tentar se posicionar no mercado de trabalho. Eu tenho visto, né, que às vezes, né, se tem dificuldade ou, como é que eu poderia dizer, ou se esquece de auxiliar o filho a olhar dentro dele. Sim, exato, né? Ou buscar carreiras muito de status, né? Muito elitizadas, assim, já como, não faz isso porque isso não dá dinheiro. Eu sempre digo, o que dá dinheiro? O que tu sabe fazer. Sabe? Eu tenho amigos de todas as áreas que se deram muito bem na vida. Não é o título que deu o resultado, né? Não é aquele curso que dá o resultado. É o que ele sabe fazer, é a atitude. Hoje, é o amor também que ele desenvolve pelas coisas, né? Sim, isso os valores dele, né? O amor que ele vai desenvolvendo, né? Os valores, né? Todos os valores, a ética, a estética, né? Que eu acho que tudo dentro da palavra amor cabe tudo isso, né? Cabe a profunda ética, o cuidado por si. Depois tudo que você faz para si, você consegue transferir para o outro, né? O contrário não é verdade, né? Então, se eu sei me amar, eu consigo amar o outro. Se eu me respeito, eu respeito o outro, né? É sempre de primeiro parte de mim, né? Então, o que eu acho importante nesse aspecto que você está trazendo, Estela, tem duas coisas que a gente deve observar hoje. Primeiro, que o primeiro curso permanece sendo feito muito cedo. Né? É um momento... E, às vezes, o jovem pode ter outros interesses naquele momento. Por exemplo, fazer um intercâmbio, fazer uma viagem para o exterior. Sabe? Não é necessário que ele comece aos 18 anos. E nem sempre o primeiro curso determina a sua profissão. Não. É bem importante ele ter um curso superior, mas... Muito importante. Mas não necessariamente o curso que vai determinar depois... Nem sempre se acerta da primeira, né? E conhecimento nunca é jogado fora, né? A gente tem que ter muito claro que não há tempo perdido. Eu perdi tempo fazendo esse curso.
Nossa, é um erro, porque todo conhecimento gera alguma diferença para ti, né? E a gente tem que pensar que é a segunda coisa, Estela, que nós temos hoje um aumento enorme na longevidade, né? O que favorece que a gente tenha carreiras múltiplas, né? É verdade. Então, hoje, tranquilamente se pode trabalhar, se fazer uma carreira toda numa área e depois se fazer outra faculdade. A gente está cheio de exemplos disso, É né? verdade. Porque a longevidade favorece isso, né? Então, se existem aqueles jovens que já têm muito claro o que querem fazer, ok, né? Que bom, por algum meio próprio da sua própria alma, né? Ela já veio muito definida, muito decidida sobre aquela profissão. Outros têm mais dificuldade, né? Outros vão decidir isso só na maturidade. Vão trabalhar em alguma coisa, vão se dedicar, vão fazer com amor, mas ainda não vão ter aquele retorno que diz, é minha vocação. E vão fazer isso na maturidade. Cada um tem o seu momento desse chamado, né? E às vezes não acontece no primeiro curso, né? E aí também se deve também evitar aquela coisa de ficar mudando o tempo inteiro, sabe? Porque faz um curso, escolhe um curso, faz aquele curso, né? Se coloca no mercado de trabalho, mesmo já durante a faculdade, começa a se experimentar. Ok, não deu certo, não se encontrou, se trabalha, porque trabalhar dignifica o homem. Eu adoro essa frase, porque é real, o trabalho dignifica o homem, né? Então, se está trabalhando, se está começando a construir seu próprio terreno de ação, sua própria vida econômica, e aí começa a vir alguns insights de, mas eu gosto mais de fazer isso que aquilo. Quantas pessoas você conhece, Estela, que o hobby se tornou profissão? Ah, sim. Porque elas faziam aquilo sem compromisso, né? Nos horários vagos, né? E aquilo dava resultado, dava prazer, satisfação. As pessoas gostavam, né? As pessoas gostavam, queriam compartilhar daquele momento, daqui a pouco virou a profissão. Né? Então a gente não deve ter urgência de acertar, né? O acerto, ele é com o tempo, com dedicação, com amor, sabe? Com profunda dignidade de si mesmo, saber fazer, porque quando você oferece aquilo que tu sabe fazer e o outro respeita, o outro valoriza, o outro te remunera por aquilo, estamos falando de uma coisa grande, sabe? Quando alguém decide investir em você, você faz uma coisa bem feita, né? Isso te dignifica enquanto humano. Sim, né? Com certeza. Adriane, eu ficaria aqui conversando dias e dias contigo e tu sabe muito bem disso. Nossas conversas sempre são longas, né? Eu gostaria de agradecer imensamente a tua colaboração e a tua generosidade em doar o melhor de ti mesma, alguma coisa que tu ama tanto e faz muito bem, né? Compartilhar com todos nós. É muito bom, Estela, sabe? É muito bom compartilhar conhecimento e também compartilhar existência, né? Porque tudo que a gente está falando aqui hoje também fez parte da nossa vida, né? Então, ajudar o jovem é também lembrar que nós também passamos por crises. Nós também tivemos nossos momentos de indecisão e nós também tivemos adultos que nos mostraram o caminho, né? Então, é importante que os adultos sejam também faróis, né? E possam ajudar os jovens a gente não deve caminhar por eles, mas abrir uma luzinha, né? Dizer, pode ir por aqui, meu amigo, que vai dar tudo certo. E foi um prazer. Obrigada. Um grande abraço a todos. Um abraço. E nós nos vemos amanhã aqui neste mesmo canal.